Vamos lá então, moçada. Vamos retomar então o item B, né? Eu dei um tempinho aí para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender essa parte de diagrama e tentado também entender aí o item A. Vamos agora para o item B, mas antes da gente começar o item B, eu vou fazer de novo uma explicação sobre esse diagrama. Espero que agora talvez fique um pouco mais claro para vocês, ok? Vamos lá então dar uma trabalhada em cima desse assunto, ok? Bom, eu tenho aqui o mesmo exemplo que a gente trabalhou na aula passada, só que agora um pouquinho mais real, né? Então eu tenho aqui uma sequência de moedas, né? Então, que perfazem para mim o diagrama que a gente estudou anteriormente. Então, olha só, vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho melhor. Então aqui, ó, eu tenho 3 moedas distinguíveis, tá? Não sei se está muito bem claro para vocês, mas eu tenho lá ó, a moeda dourada, a moeda vermelhinha e a moeda prateadinha aqui, tá ok? Beleza. Vamos lá então. Eu tenho 3 moedas distinguíveis e cada moeda tem a sua face cara e sua face coroa. Então, para a gente definir, ó, a face cara é do dragãozinho e a face coroa é do escudo, ok? Então, olha só, a moeda dourada, para mim, é a primeira moeda, tá ok? Então, moeda 1 é a moeda dourada. Tá aqui, ó, moeda 1 é a moeda dourada. Moeda 1 é a moeda dourada. Moeda 2 é a moeda vermelha. Moeda 2, moeda vermelha, moeda 2, moeda vermelha, moeda 2, moeda vermelha. Moeda 3 é a moeda aqui pratinha, pretinha, como tanto faz, moeda 3, tá? Moeda mais escurinha aqui, moeda 3, moeda 3, moeda 3, moeda 3, moeda 3 e moeda 3, ok? Beleza? Tranquilo aí? Beleza. Agora vamos lá. Eu estou lançando então 3 moedas de uma vez só. Ok? 3 moedas de uma vez só. Então, vem comigo aqui rapidinho para a gente poder tentar entender essa ideia aí de novo. Ok? Vamos lá então. Vem comigo aqui. Então, olha só. Eu estou com 3 moedas. A moeda 1, que é a moeda dourada. A moeda 2, que é a moeda vermelha. E a moeda 3, que é a moeda pretinha, escurinha. Ok? Tudo bem? Beleza. Bom, entender o seguinte, eu vou lançar essas 3 moedas aleatoriamente. Eu não consigo determinar se a primeira vai sair cara, se a segunda vai sair coroa, se as 3 vão sair cara de uma vez só. Então, ali, quando eu faço esse diagrama de árvore, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo ali suposições, tá? Então, a primeira suposição é o seguinte, eu lancei as 3 moedas. Pensa que as 3 moedas caíram de uma vez. Quando a primeira moeda sai cara, que é o dragãozinho, a segunda moeda, ela pode sair tanto cara quanto coroa. Assim como a terceira moeda também tem a possibilidade de sair cara ou coroa. Mas eu já selecionei a cara da primeira. Por isso que eu faço um diagrama dividido em 2 partes. Primeiro com todas as possibilidades com a face cara da primeira moeda. E depois com todas as possibilidades da face coroa da primeira moeda. Ok? Bom, eu acho que com isso aí fica mais fácil de a gente tentar entender. Vamos voltar lá e verificar isso aí. Então, como eu disse para vocês, ó, nesse primeiro momento aqui, ó, a minha primeira moeda, o que é que saiu para a minha primeira moeda? Bom, a minha primeira moeda saiu cara. Então tá aqui, ó. Quando sai cara para a minha primeira moeda, a segunda moeda, para ela, pode sair. Vou colocar em vermelho aqui, para que a gente distinga que é essa aqui, ó. A segunda pode sair cara para ela, mas também pode sair coroa. Mas eu já determinei aqui que na primeira saiu cara. Então eu vou fechar todas as possibilidades com a primeira moeda saindo a face cara. Então eu travei, é como se eu tivesse travado a primeira face da primeira moeda. Mas eu não consigo travar as demais. Então a segunda pode sair cara e pode sair coroa. Só que veja que interessante. Assim como que para a terceira moeda em relação à segunda, eu também posso ter para ela cara e também posso ter coroa. Eu não consigo prever em relação a essas moedas. Da mesma maneira, esta terceira moeda em relação à coroa da segunda moeda pode sair cara e pode sair coroa.
Tudo bem? E aí então é onde eu faço aquela minha sequência, né? Onde eu tento fechar todas as sequências. Quais sequências? Bom, saiu cara na primeira moeda, saiu cara na segunda moeda e saiu cara na terceira moeda. Ou saiu cara na primeira moeda, saiu cara na segunda moeda, mas pode ter saído coroa na segunda moeda. Pronto, agora eu fechei tudo em relação à minha terceira moeda. Não tem mais possibilidade da terceira moeda com a face cara. Agora eu tenho que pensar que saiu cara na primeira, saiu coroa na segunda e saiu cara na terceira. Ou coroa na terceira. Pronto. Assim eu consigo fechar todo o meu diagrama para quando a primeira moeda sai para ela, faça o quê? Cara. Só que a primeira moeda, ela ainda pode sair, né, a face coroa. Então a primeira moeda pode sair a face coroa. Se a primeira moeda sai a face coroa, e a segunda? Bom, a segunda ainda tem a possibilidade de sair cara ou ainda tem a possibilidade de sair coroa. E a terceira? Bom, a terceira em relação à segunda, quando a segunda sai cara, ela pode sair cara ou pode sair coroa. Bom, aí eu encerrei então a terceira e a segunda moeda com relação ao que? A cara. Só que eu ainda tenho a primeira moeda com coroa e agora a segunda moeda é que vai virar a face coroa para mim. Mas aí a terceira ainda pode sair cara ou ainda pode sair coroa, ok? Então aí o que eu consigo verificar? Eu consigo verificar o seguinte, que quando sai coroa na primeira moeda, eu tenho a possibilidade de cara na segunda e de cara na terceira, ou de coroa, cara e coroa na terceira. Ou quando sai coroa na primeira, eu tenho possibilidade de coroa na segunda e cara na terceira. Ou o final, que é o coroa, coroa, coroa. Ok? Então essas possibilidades, elas permeiam para mim o meu universo, né? Elas permeiam para mim o que eu chamo de espaço amostral. E nós já vimos que o nosso espaço amostral, então, ele é constituído de 8 elementos, né? Então, vamos agora resolver o item B. O que o item B fala? Vamos aqui colocar como evento B, né? O que é meu evento B? Meu evento B diz assim, ó, eu quero obter exatamente duas caras. Opa, agora mudou um pouquinho essa situação, né? Veja, primeiro que antes eu queria obter pelo menos, agora eu quero exatamente duas caras. Bom, se eu quero agora exatamente duas caras, aí a situação muda um pouquinho, né? Essa situação mudando um pouquinho, chega comigo aqui então. Olha só, essa situação muda em relação à anterior, por quê? Na anterior ele fala assim, eu quero pelo menos duas caras. Então quando eu olho três caras, que foi a primeira situação, né? A primeira moeda saindo cara, a segunda moeda saindo cara e a terceira moeda saindo cara, eu tenho pelo menos duas. Agora não. Agora ele fala assim, eu quero a sequência onde saiam exatamente duas caras. Exatamente duas caras significa somente duas caras. Bom, não importa a ordem, não importa a sequência, mas tem que ter somente duas caras. Então a sequência cara, cara e cara não me interessa, porque eu passaria a ter mais de duas. Mas a sequência cara, coroa, cara, resolve. Eu tenho exatamente duas caras. Ou cara, cara e coroa, eu tenho exatamente duas caras de novo. Então essa sequência me interessa. Deu para entender a diferença aí, então? Bom, vamos lá então, vamos voltar aqui e resolver o item B aí pra gente, ok? Vamos lá então. Bom, quem é então os elementos que interessam para mim? Quem são os elementos favoráveis? Então, olhando para o meu conjunto B, quem são os elementos favoráveis para B? Bom, é simples tentar entender, vamos lá. Eu quero exatamente duas caras. Então, essa primeira situação aqui, ó, cara, cara e cara, isso não me interessa, tá ok? Então, essa situação aqui, ó, cara, cara e cara, essa situação aqui é ruim para mim. Por quê? Porque aqui já saiu mais de duas. Então, eu quero exatamente duas, né? Então, é aquela tradução que a gente colocou. Exatamente duas significa somente duas. Então, a próxima sequência que eu posso ter aí, ó. A próxima sequência que eu posso ter aí é... Só olha lá, ó. Cara, cara e coroa. Então, cara, cara e coroa. Essa sequência me interessa, ok?
Próxima sequência que eu posso ter aí, cara, coroa, cara, olha lá, ó. Cara, coroa, cara. Então, cara, coroa e cara. Essa sequência também me interessa, ok? Essa sequência para mim também é interessante. Próxima sequência que eu posso ter aí, ó. Bom, agora aqui já venci, ó. Essa primeira não me interessa, essa me interessou, essa daqui me interessou também, essa cara, coroa, coroa não me interessa. Então a próxima, coroa, cara e cara. Opa, essa me interessa também, ó. Coroa, cara e cara. Essa também me interessa. Tem mais alguma que pode me interessar aí? Vamos ver, ó. Cara, coroa, coroa me interessou. Cara, coroa, coroa não me interessou. Desculpa, peraí. Cara, coroa, cara e cara me interessou. Coroa, cara e coroa não. Coroa, coroa e cara não. E coroa, coroa, coroa também não. Então encerrou aqui pra mim o que eu chamo de aspectos o quê? Favoráveis, né? O que é favorável a mim. Então isso aqui são os favoráveis. Ok? São os aspectos favoráveis. Beleza. Bom, nós sabemos como é composto o nosso espaço amostral, né? O nosso espaço amostral é composto com 8 possibilidades. Ok? Nós vimos no exercício anterior que nós temos 8 possibilidades. Então a probabilidade de ocorrência do evento B vai ser igual ao número de elementos do meu conjunto B, que nós chamamos do evento B, que são os aspectos favoráveis, sobre o número de elementos do meu espaço amostral, que eu chamei de S. Ok? Bom, então, favoráveis para mim, esse não é favorável. Favorável eu tenho 1, 2, 3, perfeito. Então eu tenho 3 aspectos favoráveis sobre o meu espaço amostral, que é 8. Então, 3 oitavos, ou, se você preferir, dividindo 3 por 8, vai dar aproximadamente aí 37,5%, ok? Lembrando aí, né, que você está transformando isso aí em porcentagem, né? Ok? E aí, transformando aí por porcentagem, você vai ter 37,5%. Belezinha? Tranquilo? Então, aqui está a nossa alternativa, aqui está a nossa resposta do item B, que é quando eu quero exatamente que saia nessa sequência aí para mim duas caras, ok? Beleza? Espero que você possa ter entendido mais esse conceito aí de probabilidade, tá? Ok? Vamos lá então. Vamos lá então, rapaziada, beleza? Então com isso eu encerro aí a primeira parte, né? O primeiro exercício, melhor dizendo aí, da primeira parte das probabilidades. Eu vou aí com o tempo colocando mais exercícios para vocês e espero que acabe tirando as dúvidas para vocês. Lembrando que nós estamos desenvolvendo o básico aqui da probabilidade, né? Então aqui, qual foi o evento em estudo, né? O número de elementos, né, ou de aspectos favoráveis pelo meu espaço amostral, é tudo que eu tenho, ok? Nos próximos exercícios aí a gente vai tentar melhorar isso, beleza? Forte abraço e até a próxima.